eu quero chamar as crianças. Cadê as crianças? Cadê a criançada? Hoje é dia de troca de calendário. Papai, mamãe, estão fazendo calendário com a criançada? Para quem não sabe, né, para quem nunca ouviu falar do calendário das crianças, o calendário nós instituímos foi ano passado, né? Foi ali meados do segundo semestre do ano passado, e foi uma ferramenta que Deus nos deu, que eu creio que é muito poderosa. É um facilitador da parte de Deus para termos tempo e ensino com nossos filhos. Deuteronômio nos adverte que devemos ensinar nossos filhos no caminho, ou seja, quando nós ensinamos nossos filhos em casa, ao sentar, ao se levantar, ao se deitar, é assim que diz lá Deuteronômio, e nós temos que entender isso, então, o valor dessas coisas. Quando nós damos o calendário, e hoje as profs vão dar outro calendário novinho do mês de maio, está faltando ali os dias porque nós conseguimos fazer semana passada, né? Mas você vai começar a fazer a partir de amanhã, segunda-feira, o calendário com o seu filho o mês todo. E qual é o objetivo? O objetivo é realmente gerar uma conexão maior entre você, o seu filho e Deus. Então nós temos esse objetivo aí. Quando o pastor ensina o seu filho é uma coisa, mas quando os pais ensinam é muito precioso. Os pais com certeza transmitem um valor intrínseco da palavra de Deus para os filhos, com certeza não vai ser esquecido tão facilmente. Então quero encorajar você, pai, mamãe, a ensinar os seus filhos a palavra. Pastor, mas não sei, tem um calendário com os versículos bíblicos e bem mastigado para você ensinar. Leia com eles, leia o versículo. Pastor, fiquei com uma dúvida, manda no grupo lá, pede para falar com o pastor, vamos ensinar. Mas na verdade os versículos são bem tranquilos para você ensinar os princípios aos seus filhos, os fundamentos da sua fé aos seus filhos. Amém? Estão agitados? Vamos orar por eles? Amém, queridos. Me ajuda aqui, vai, estenda sua mão para cá, vamos abençoá-los. Pai querido, em nome de Jesus, criançada, vira para cá, estenda a mão assim para receber a oração. Isso. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um desses pequeninos, Pai. Nós entendemos que eles são tesouros do Senhor, tesouros que o Senhor nos deu, Deus, para cuidar, para polir, para devolver ao Senhor, Deus, mais tarde, Deus, mais brilhantes ainda, Senhor, mais valiosos ainda, Senhor, em nome de Jesus, porque nós cuidamos bem desses tesouros, Pai. Nos ensina, nos ajude, Senhor Deus, a ensiná-los, ajude-nos a discipular essa geração, em nome de Jesus. Usa a vida da prof, Senhor, de Sandra essa noite, ela e o Marcos possam ser um canal do Senhor para transmitir conhecimento, muito mais conhecimento, mas o poder do Senhor possa tocar o coração desses filhos, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus dê graça, sabedoria para os profs, para as criançadas. Aleluia. Maravilhoso. Nós estamos aí, queridos, se você percebeu uma agitação nos bastidores aí, é porque nós estamos com um som novo, ou melhor, som novo só não, toda na verdade uma estrutura de som nova, para quem percebeu, nós fizemos um investimento, graças à sua oferta, ao seu dízimo, e aquilo que você tem contribuído na casa do Senhor, gera recursos para que possamos ir melhorando ainda mais a dinâmica do culto, os equipamentos da igreja. Nós fizemos um investimento agora, R$ 9.000 praticamente, nessa mesa de som digital, e na verdade ajuda muito, muito mesmo no som. Já melhorou, vai melhorar ainda mais o som. Estamos aprendendo a lidar com ela, mexer com ela. Tem muitos recursos que estamos ainda desenvolvendo, né? Estamos batendo ainda, já crescemos já no conhecimento dela, mas como é muito recurso, isso vai demandar de um tempo maior. Ok? Então tem paciência com a gente aí que vai ficar muito bom. Já tá, eu já estou muito legal. Amém? Dudu está lá se esforçando um monte também para conhecer a mesa. E é assim mesmo, gente. Eu quero convidar você. Como eu falei aqui, nós temos feito investimentos na casa do Pai. Entendemos que a obra é dele, a casa é dele. Se ele nos chamar hoje, amanhã, não levaremos nada disso aqui. Nem eu, nem você. Nada que você tem.
repente você pode ter muito dinheiro no banco, muito dinheiro guardado, espero que sim. É aquela hora que... Mas, ainda assim, o que fica são as nossas obras. O que permanece no coração das pessoas são nossas obras. Então, quando nós entendemos isso, entendemos o valor de filho. Eu nunca gosto de falar de oferta ou dízimo num tom de coagindo as pessoas, num tom que vai levar as pessoas a se sentirem obrigadas. Não, de forma alguma. Você é livre para fazer as suas escolhas de ofertar e dizimar. Amém? Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas eu quero dizer a você, há um caminho muito gostoso, que é ser dizimista e ofertante da casa do Pai, porque mais do que isso, você também é um colaborador daquilo que o Pai está fazendo, daquilo que Ele está fazendo na terra. Pode ser coisa simples, mas nós estamos levando o Evangelho, nós estamos levando o Evangelho a muitas pessoas que nem estão aqui. Pessoas já foram alcançadas do outro lado do Brasil, por conta das lives. Então, acredite, querido, vai muito longe, muito mais do que simplesmente o culto de domingo. Então, quando você faz o investimento na casa do Pai, você entende o seu papel de dizimista ofertante, você está sim contribuindo para que o Evangelho avance, para que a causa do Senhor seja expandida, em nome de Jesus, tá bom? Então, faça isso com alegria, mas dê com alegria, como a palavra do Senhor nos diz, não dê com pesar ou por obrigação, dê com alegria. Eu entendo isso, semente é importante. Eu não sou daqueles que comem semente, eu não sou passarinho para comer semente, então eu vou ser alguém que semeia, e se eu semeio, eu sei que eu vou colher, e amém. É isso, querido, simples assim. Se você vai ofertar, dizimar, não fisicamente, mas de forma digital, tem aqui nosso Pix, e eu quero orar por você que vai ofertar e dizimar hoje, amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada filho, cada filha dessa casa, homem e mulher que tem entendido, Senhor, o seu papel, tem entendido o seu posicionamento de filho, tem contribuído nessa casa, nada tem nos faltado, porque a obra é sua, Pai, nada tem nos faltado, pelo contrário, o Senhor tem nos surpreendido. Nós temos feito investimentos nessa casa, porque o Senhor tem apontado e tem pagado a conta, porque se o Senhor não quiser, nós não teríamos recurso. Eu te louvo, Pai, por cada um que tem acreditado, Senhor Deus, naquilo que estamos fazendo nessa terra, e vamos expandir ainda mais, em nome de Jesus, Pai. Eu quero liberar o favor, as bênçãos da Tua palavra sobre cada ofertante, cada dizimista, que eles possam colher muitas vezes mais, que o Senhor possa prender, Senhor Deus, o devorador, aquele que nos rouba muitas vezes quando temos brechas abertas em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo o Teu povo, amém? Aleluia, glória a Deus. É interessante, eu falava com a irmã e me lembrava-me de algo que aprendi há muito tempo. Nós temos algo muito, por conta de alguns excessos, exageros de poucos, muitos pagam o preço, e muitas pessoas acreditam que, poxa, a igreja ficou muitas vezes vista de forma muito pejorativa, assim, porque, esse dinheiro, só fala de dinheiro, e é errado isso. Esses extremos, são errados. Mas quero ensinar você, ainda lembrando aqui da oferta e algo que veio ao meu coração quando eu orava. Quando nós entendemos isso, querido, há um princípio espiritual sobre o dizimar. Ofertar é voluntário, se dá o quanto quer, o quanto o Senhor colocar no teu coração. Mas o dizimar é espiritual. Vou explicar para você que é a diferença. Olha só, o dizimar você faz, de uma forma ou de outra você está fazendo, você está dizimando. Por que é o dízimo? O dízimo é o reconhecimento de que existe um Senhor a quem você tributa a honra. Tributar é separar e pagar algo, ou seja, você fala, isso aqui é um reconhecimento à honra desse meu Senhor, certo? A Bíblia diz que tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a sua força. Força tem a ver com o trabalho. Tributar ao Senhor. Me ocorreu isso, quero ensinar a você esse princípio. Então, quando você fala, eu não vou dizimar, eu tenho o meu pé atrás, esse negócio de igreja. Você fala isso, você se engana quando você pensa que não está dizimando. Você está dizimando igual.
Como assim, pastor? Porque ou você dizima para o Senhor, seu Deus, Deus dos céus e da terra, ou você dizima para um outro Senhor, que você sabe quem é. Está entendendo? Não existe o meio termo, não dizimam para ninguém. Acredite, ou você tem um Senhor, ou você tem outro. Quando você não dizima para um Senhor certo, você está dizimando para o Senhor errado. Está entendendo? Dizimar, você vai dizimar de alguma forma. Você vai separar esse tributo e vai dar para esse Senhor de alguma forma. Aí, a sua escolha não é dizimar ou não dizimar. A sua escolha é para quem dizimar. Eu sinto colocar isso para você, ensinar esse princípio para você. Até orei já, mas quando estava orando, o Senhor me inquietou para ensinar isso a você. Então não fique, ai pastor, eu tenho um problema com isso, querido. Faz no seu tempo, mas entenda. Você se engana quando você pensa que não está dizimando. Você está dizimando ou para um Senhor ou para outro. A escolha não é dizimar ou não dizimar. A escolha é para quem você vai dizimar. Claro isso para você? Só para você guardar isso no seu coração. Amém? Eu quero deixar aqui rapidinho nossos recados. Du, coloca para nós lá. Nós estamos a todo vapor com a nossa escola bíblica. Eu estou animado, empolgado, aleluiado, porque eu vejo que o Senhor tem expandido, né, o desejo no coração dele e no nosso coração de aprender mais da sua palavra. Então nós estamos terminando. A última aula vai ser agora, terça-feira. Última aula sobre esse tema, alinhamento vocacional. Ok? Última aula desse tema. Vamos começar agora um outro módulo chamado Andar com Deus. E eu aconselho você, venha nesse já, venha nesse. Ah pastor, mas eu perdi todos os outros do alinhamento vocacional, e agora? Não, venha para você pegar o ritmo já. Venha para você sentir como é, e você começar na outra próxima terça, o nosso Andar com Deus, o nosso outro módulo, e que está maravilhoso. Você vai ver só, vai desmistificar muita coisa no teu coração, na tua mente aí, do que é andar com Deus de verdade. Você aprender dentro da palavra, aprender dentro da palavra, quão importante é você ter um relacionamento com Deus, sincero, simples, mas genuíno. Amém? Então quero convidar você. Nós mudamos o horário, para quem não sabe, às 19h30. Mais cedo, pastor? Mais cedo. Por quê? Queremos acabar mais cedo. Então, né, temos acabado aí 9 horas, o pessoal está liberado já, então vamos tentar manter isso aí. Beleza? Então, venha, participe. Não quero me envolver, me comprometer. Venha assistir uma aula, venha. Agora é uma boa, né? Você vir para a aula experimental aqui e assista. Se você assim desejar, depois tem um segundo passo, que é você fazer a sua matrícula, fazer a sua inscrição. Daí a DAI vai ajudar você, fazer a matrícula sua, para gerar um login, para você ter acesso às aulas online. Depois, pastor, se eu faltar, eu quero rever a aula que foi passado, você consegue rever. A nossa escola, querido, eu estava falando com algumas pessoas, esses dias eu recebi aqui um pessoal de uma outra igreja, eles ficaram muito empolgados, falaram, nossa, que escola bíblica legal. Então eu quero que você valorize aquilo que muitas vezes pessoas de fora valorizam mais. Nós precisamos ter isso. Valorize aquilo que você tem na sua casa, valorize o que tem sido colocado à mesa dessa casa, ok? Participe mesmo, porque isso nos empolga a continuar buscando mais e mais conhecimento para vocês. Amém? Então terça-feira às 19h30, e na quinta-feira nós temos a nossa sala de oração, ok? Vem com a sua lista, de oração. Eu tenho encorajado vocês a serem, né, intercessores em tempo integral. Você é um intercessor 24 horas por dia. Tem a sua listinha, bloco de notas escrito oração. Alguém pediu oração para você, não fica naquele vou lembrar. Eu não lembro. Eu já vou lá e coloco no minha lista de oração lá, para quando chegar aqui eu tenho o nome das pessoas, a causa breve ali, né, a razão, o motivo de oração. Então faça isso também. Encorajo você, use seu celular para o bem. Não fique gastando tanto tempo nas redes sociais, mas gaste o seu celular aí no bloco de notas, para colocar o nome das pessoas que você vai orar e interceder por elas. Só com um jeito de você ver as respostas de oração, sabe qual é? Orando. Se você não orar, você não vai ter resposta. Então, quer ter história para contar? Quer ter milagre, testemunho para contar? Comece a
colocar motivos de oração escritos, ore e ouça os testemunhos que as pessoas vão dar para você. Amém? Nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Meu amor, vem cá, tem um convite especial para você fazer. Sábado agora, né? Você é a mulher mais linda do meu mundo. Paz, igreja. Glória a Deus, está chegando o dia das mamães. E nós vamos ter algo bem especial aqui nesse sábado. Trouxe uma listinha que eu tenho alguns recadinhos aqui para dar. Então, sábado que vem nós vamos ter o chá das mães. Você que é mãe, levanta a mãozinha aqui, você que é mamãe. Olha que bênção. Eu tenho certeza que você que é mãe conhece mais mamães, não é? Então, eu vou pedir que você espalhe esse convite. Não tem valor. As da casa já sabem como funciona. Somos nós que promovemos esse chá. Vai ser muito... não tem preço, tem valor. Vai ser muito especial. Vamos sortear brindes. Vai vir uma pessoa muito especial trazer uma palavra para vocês. Uma mamãe muito especial. Então vai ser um chá bem incrível, tá? Então eu preciso que você faça a sua inscrição. Ela está lá no link no Instagram, no grupo da igreja também está disponível. Mas caso você diga, pastor, eu nem sei mexer nessas coisas, então eu vou ficar no fundo ali hoje, pegando o seu nome, daí eu faço a sua inscrição, tá bom? Mas não deixe de vir, vai ter uma lembrancinha bem especial, vai ser um chá bem gostoso. E dia 26, dia 26, 27 e 28, nós vamos estar participando ali com o pessoal de Pato Branco, de um retiro face a face com Deus para mulheres. Então você que tem fome de Deus, você que pode participar, está convidada, me passa o seu nome. A idade mínima é 17 anos e o valor é R$180, tá? Baratíssimo. Baratíssimo por tudo que Deus vai fazer com você lá. Como diz meu esposo, não tem preço, tem valor. Alimentação inclusa. Então, se você tiver dúvida, você pode me procurar ali no final do culto. E um recado para as mamães que têm criança, dia 20 nós vamos ter uma célula, um encontro com as crianças aqui na igreja às 15h30. Vamos fazer um pouquinho mais cedo porque está escurecendo mais rápido. Nosso último foi bem especial e as crianças já estão pedindo bis. Então anota aí dia 20 de maio. Nós vamos ter um encontro bem especial com as crianças aqui à tarde e vai ser bem gostoso. Terça-feira, eu vou pedir para os papais trazer as crianças. Isso, né, Vanessa? Às 19h30? Terça-feira nós vamos fazer um ensaio com as crianças aqui na igreja para apresentar domingo para o Dia das Mães, tá? Então, você que quer ver o teu filho ou a sua filha apresentar domingo, traga ele terça-feira às 19h30 para o ensaio do Dia das Mães, que vai ser domingo, tá bom? Então, acho que era isso que eu tinha para dar de recadinho para você. Não esquece, sábado que vem é o Chá das Mães. É sempre muito especiais esse chá. Quero pedir a sua oração por esse dia. Não é só um chá, mas eu digo que é um mover no mundo espiritual quando acontece esses chás. Então, a gente precisa do seu jejum, precisa da sua oração. Pode falar, Dani. Vai ser junto com a escola. Daí a prof. Vanessa vai ficar ali na salinha com eles ensaiando, tá? Muito, muito bem lembrado. Obrigada por me lembrar. Vai ser bem especial essa terça-feira. Vai ser. Então, acredito que é isso. Lembrando que hoje os calendários vão ser entregues. E eu queria só fazer uma observação. Eu tenho observado que as crianças não têm trago mais as pastinhas. Hoje eu até esqueci também de trazer a minha, né? Mas quando elas trazem, ou elas trazem o calendário amassado, ou rasgado, né? E quando nós entregamos o calendário, nós entregamos com uma pasta junto. E eu sempre costumo dizer que tudo que os pais valorizam, os filhos valorizam também. Então, se a pasta que nós entregamos para vocês rasgou, eu aconselho você a comprar outra e colocar.
para o seu filho valorizar aquilo que a gente valoriza também, tá bom? Lembra que é uma semente. Enquanto eu estava orando na intercessão hoje, que você também está convidado, às 18h30 nós temos oração aqui no domingo. Eu orava pelas crianças, e ao orar e trabalhar com as crianças, e na verdade a gente que é mãe também, parece que quando nós estamos investindo na vida deles, parece que não vai dar fruto logo, né? Parece que vai demorar, mas é assim mesmo. A semente, primeiro ela começa a florescer, vamos dizer assim, dentro da terra, depois ela sai para fora. É um trabalho diferente. Trabalhar com criança, ser mãe, ser pai, precisa ter perseverança, tá bom? Deus abençoe. Espero as mamães aqui no sábado, e por favor, não esqueça de fazer sua inscrição e de espalhar esse convite que é muito especial, tá bom? Deus abençoe. Lembrando que temos poucas vagas para as mamães. Nós vamos ter só 40 lugares? São 40 lugares. Nós não podemos mais colocar mais do que isso aqui dentro. Até para o nosso espaço físico, também com a quantidade de mesa que nós temos, inclusive emprestando já. Então, o nosso máximo, né, de capacidade para acolher bem as mamães aqui é 40 mamães. Ok? Então, faça o quanto antes a sua inscrição para não perder o seu lugar. Estava lembrando disso. Outra coisa, então valorize, papai e mamãe, traga o seu filho na terça-feira, como bem lembrou ali o Dani, vai ser dia de escola bíblica. Nós não vamos mudar a escola bíblica porque são atividades diferentes, mas a Vanessa vai se doar, vai perder essa aula para poder servir o seu filho, servir nossos filhos. Então valorize isso, tá? Depois ela vai ter que assistir essa aula depois. Olha só que interessante, você poder valorizar isso. Então não perca essa oportunidade, traga sua filha, seus filhos, para poder então ensaiar e fazer bem bonito no domingo, tá bom? Amém? Trouxe sua Bíblia? Trouxe sua Bíblia? Amém? Amém. Abra ela então. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 17. Se você puder, se colocando em pé para lermos esse texto juntos, depois você vai ficar sentado um tempo. Você encontrou? Diz assim: eu amo minha Bíblia. Se não encontrou ainda, fique esperando, daqui a pouco o irmão vai encontrar. Eu também amo, mas estou atrasado. Êxodo capítulo 20, verso de número 17. Amém? Todos encontraram? Está fácil, né? Diz assim o texto, verso 17 do capítulo 20 de Êxodo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Toma seu assento, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco-me diante do Senhor mais uma vez, entendendo a minha limitação, as minhas limitações, entendendo que eu careço da tua intervenção neste lugar, para que o Senhor ministre ao nosso coração, Pai. Eu não dou conta sozinho, eu não consigo. O máximo que eu consigo é chegar aos ouvidos, mas eu sirvo a um Deus, eu amo um Deus que consegue chegar ao coração, ao profundo do nosso coração, e pode transformar nossas vidas com uma palavra. Por isso, Pai, eu coloco diante do Senhor essa palavra, consagro ao Senhor para que o Senhor venha falar conosco poderosamente, e que possamos ser alinhados ao Senhor, alinhados ao teu propósito, para a glória do Senhor. Amém? Quero falar essa noite sobre o 10º mandamento. Quem sabe qual é? Tá fácil, né? O 10º mandamento dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, ou melhor, os 10 mandamentos, se você não sabe, é um resumo de 613 leis que Deus deu aos israelitas. 613 leis. Dessas 613 leis, há um compilado, há um resumo, né, em 10 mandamentos, ok? Quando eu falo de 613 leis, é mais esmiuçado, mais leis civis, leis cerimoniais, entendeu? Mas para que você entenda,
os 10 mandamentos são importantes, eles não foram extintos. Ai, pastor, nós estamos vivendo a graça. O Novo Testamento, Jesus veio. Não, querido, os 10 mandamentos estão em vigor ainda, tá? Os 10 mandamentos continuam em vigor, e eu quero falar sobre um deles, em especial essa noite. Quero falar sobre não cobiçarás, ou a cobiça. Quero falar sobre esse mandamento. É um mandamento tão importante nas nossas vidas, mas eu percebo que é pouco ensinado, muito pouco ensinado, e você vai ver ao final dessa mensagem o quanto ele é importante para você observá-lo. Amém? Ele é o 10º mandamento na lista dos mandamentos deixado por Deus, mas nós precisamos entender de fato o que é cobiça. Primeiro, para eu saber, ou melhor, não cair neste pecado, não cometer este pecado, eu preciso saber o que é de fato esse pecado, e como ele age, como nós podemos, buscar o antídoto contra este pecado. Todo pecado existe um antídoto, existe uma forma de nós nos livrarmos dele. Mas para que você entenda mais profundamente o que é cobiçar. Cobiçar é desejar algo que Deus não me deu. Isso é cobiça. Cobiça é desejar algo que Deus não me deu. Ou ainda mais, é desprezar algo que Deus me deu. Aí pega um pouquinho mais assim, eu gosto disso. Porque quando você olha para o aspecto, de desejar algo que Deus não me deu, muitas pessoas já entenderam. Mas quando você despreza algo que Deus também já te deu, isso também é cobiça. Porque, ou seja, cobiçar é desconfiar da bondade e do senhorio de Deus na sua vida. Eu falei que você vai entender um pouco mais profundo hoje o que é cobiça. A gente acha que cobiçar é só olhar, como o texto diz ali, a mulher do próximo, o vizinho, o boi, o jumento, o servo, a serva. É só você desejar o que é do outro. A gente acha que cobiça é só isso. E cobiça o profundo da cobiça é muito mais do que você imagina. As raízes da cobiça estão neste lugar aqui. E é onde o diabo trabalha para realmente nos tirar da presença de Deus. Cobiçar é desconfiar da bondade de Deus. Por quê? Se Deus deu e você desprezou, você diz: Deus errou. Deus deu algo para mim que não era para ter dado. Ou então, não deu ainda. Por que Deus não me deu isso ainda? Por que Deus tem errado comigo? Por que eu não tenho o que meu vizinho tem? Por que eu não tenho? Então, quando você cobiça, você na verdade também está desconfiando da bondade de Deus, do governo de Deus na sua vida. É você não concordar com a liderança de Deus sobre a sua vida, não concordar com o seu senhorio. Quando você diz: eu sei que eu estou vivendo aquém do que Deus me deu, eu estou vivendo muito aquém do que Deus me deu, era para eu ter isso, aquilo outro. Então nós vamos entrar num lugar muitas vezes de perigoso, onde vamos começar a blasfemar muitas vezes contra Deus, contra aquilo que Deus já nos deu. Entenda, isso é muito sério. É muito sério. Quando você entende o que é a cobiça na sua essência, você vai ver que nós cobiçamos muito mais do que imaginamos. Nós cobiçamos muito mais do que nós imaginamos. Nós achamos que cobiça é só estar no campo, como falei, de desejar o que o outro tem, mas é muito mais profundo. É muito mais profundo. Eu costumo dizer que a cobiça é a semente do mal. A cobiça é a semente. Por quê? Olha para você ter uma ideia da seriedade da cobiça. Aonde a cobiça está? A cobiça, primeiramente, ela está no primeiro pecado do homem. Vamos lá. Gênesis capítulo 3 descreve a queda do homem, a queda de Adão e Eva. Sim ou não? O que aconteceu antes de Eva possuir o fruto proibido, da árvore proibida? O que aconteceu? Ela cobiçou aquele fruto. Ela cobiçou aquele fruto, ela desejou. Eu costumo dizer que o diabo estava olhando para o olhar de Eva. E acredite, ele continua fazendo isso até hoje. Ele olha para o teu olhar. Ele não olha para
um objeto, ele olha para onde você está olhando. O diabo continua olhando para onde você está olhando. Eu acho lindo isso, porque o diabo, ele é só um imitador, porque na verdade quem faz melhor isso é Jesus. E é uma passagem que para mim é uma das minhas preferidas. João 10 fala sobre uma passagem que Jesus está olhando para os discípulos. E eu sei disso porque quando João descreve isso, João traz riqueza de detalhes. Ele fala sobre Judas. Ele fala que Judas, ele ficou indignado com a oferta daquela mulher, né? Ali no caso é a Maria de Betânia, que oferta um perfume caríssimo em Jesus. Ela quebra e derrama sobre Jesus um perfume caríssimo. E ali ele fica indignado. Ele fala assim: mas por que não se vendeu esse perfume e o dinheiro deu aos pobres? Aí João observa e diz que ele não falou isso porque se preocupava com os pobres, mas falou isso porque era avarento e tinha prazer no dinheiro fácil. Por que ele aprendeu a fazer isso? Por que João faz isso? Descreve dessa forma. É o único evangelho que, vamos dizer assim, delata Judas antes do momento que ele vai trair Jesus. Ele fala do caráter de Judas antes dele trair Jesus. É o único texto que fala do caráter de Judas antes dele trair Jesus. Mas por que João viu isso? Eu vou te dizer. João, ele era o discípulo amado, e ele mesmo escreve dele mesmo, né? João, o discípulo amado. Eu gosto também o senso de pertencimento que ele tinha, né? De valor que ele tinha. João é demais. E ele acostumou a olhar para o olhar de Jesus. Ele acostumou a fazer isso porque ele sempre via Jesus observando. Jesus o tempo todo estava observando e olhando para os seus discípulos. Então, muito antes do diabo olhar para o nosso comportamento, para o nosso olhar, Jesus faz isso muito antes. Jesus faz isso de forma muito especial. Ele o tempo todo, ele está olhando para onde você está olhando. E por que ele faz isso? Muitas vezes para trazer a você um toque de amor e dizer: para de olhar para isso. Isso não vai ser bom para você. O Espírito Santo é lindo. Mas eu quero voltar aqui em Êxodo, ainda no primeiro pecado, melhor em Gênesis. Olha o tamanho do peso deste pecado em nossas vidas. Se o primeiro pecado foi a cobiça, o primeiro pecado não foi a desobediência, o primeiro pecado foi a cobiça, porque antes de desobedecer ela teve que cobiçar. E porque cobiçou, o Satanás olhou através da serpente e falou: epa, ela está olhando para o lugar gastando muito tempo olhando para aquela árvore. E o diabo astuto, ele olha para aquilo e diz o quê? Uma oportunidade. E ele diz para Eva: ele fez um jardim tão grande, Deus fez um jardim tão grande, estou parafraseando, tá? E não deixou vocês comerem nada. O diabo ele é o pai da mentira, mas também ele é muito astuto. Ele tenta desconstruir aquilo que Deus falou para Adão e Eva. Que forma? Quando Deus fala para Adão e Eva não comer de um fruto, Deus falou: olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, de todos os frutos, porém, não comerás. Eles tinham milhares, eu imagino que milhares de árvores, de frutos diferentes para poder comer. É demais Deus falar: não pode comer um? Se você tem mais centenas, milhares de outros frutos para experimentar? Eu penso que não. Então Deus colocou uma condição, e era simples, era, pontual. Uma árvore, porém, não comerás o fruto. Mas o diabo vem a Eva e fala o quê? Ele falou aqui para você não comer nenhuma árvore. Ela diz: não, ele falou que era para não comer de uma. Daí ele, de novo, astuto, ele diz para Eva: ele falou isso porque ele sabe que se você comer desse fruto, você será semelhante a ele. De novo, o diabo tentando enganar Eva. Mas eu quero que você entenda que tudo parte de uma cobiça. Quando Eva ela é envolvida naquele engodo de Satanás para que ela coma daquele fruto, ela já estava atraída por aquilo há muito tempo. Ela já estava atraída por aquele fruto, por aquela árvore há muito tempo.
E eu penso que não foi um dia, não foi dois, Satanás observou ela há algum tempo. Esse é meu pensamento, a Bíblia não diz isso com clareza, mas entendendo o agir, né, no mundo espiritual de Satanás e também da parte de Deus, nós vemos que ele observou aquilo que ela observava. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que a cobiça é a semente do todo mal, mas o fruto é aquele que vai fazer você perder a sua fé. Porque se nós entendemos que fé é confiar, sim ou não? Fé é confiar, correto? Todo mundo concorda comigo? Fé é confiar. Se eu falo que tenho fé em algo, tenho fé em Deus, eu tenho que dizer o quê? Eu confio nele. Lembra que eu falei a você que todo o trabalho do diabo com a cobiça é fazer você acreditar na mentira do diabo, que Deus não está dando a você o que você merecia. Por que ele não deu a você esse fruto? Por que você não pode comer só desse fruto? Entendeu? Ele faz com que você desconfie de Deus. Toda cobiça, ela tem um papel: fazer você desconfiar da ação de Deus, do senhorio de Deus, fazer você desconfiar da vontade de Deus para a sua vida. E quando você desconfia, é o oposto de confiar. Concorda comigo? Estou desconfiado. Estou sem o quê? Sem confiança. Ou seja, o oposto de confiança é desconfiança. Então, tudo que o diabo trabalha é nisso. A cobiça é uma semente, mas é para que você caia nessa armadilha que é perder a sua confiança em Deus. Porque a fé, ela nos dá o livre acesso à presença do Pai. É pela fé que somos salvos, é pela fé que somos justificados pela graça. A Bíblia diz que é pela fé. Mas agora, se você não tem fé, o que acontece? Você não recebe a graça, porque você não conseguiu acessar este lugar para receber a graça. Eu preciso crer, preciso confiar, preciso declarar que eu confio na obra de Deus através de Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz. Mas se você entra neste lugar perigoso da cobiça, onde você começa a desconfiar que Deus está errando com você, você não tem isso, você não tem aquilo, e eu vou falar de alguns pontos, algumas frases, características do cobiçoso, da cobiçosa, aquela mulher ou homem que cobiça muito, e você vai ver que é mais familiar do que você imagina. A cobiça, como eu disse, está presente desde o Gênesis, desde o jardim. Mas entenda, quando você olha para a cobiça hoje, eu arrisco dizer a você que nós estamos vivendo a geração da cobiça. É a geração da cobiça. Porque quando eu falo, o texto de Êxodo diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Poderia ser o marido do teu próximo, os servos ou a serva. Vamos criar um cenário aqui. Então, se nós olharmos para esse texto, como eu me livraria desse pecado, ou me protegeria desse pecado? Simples, pastor. Eu vou morar do lado de um casebre, do lado de uma casa que não teria nenhuma chance de eu querer cobiçar. Eu vou morar do lado de um casal que, se é um homem, fala assim, tem uma mulher bem feia. Se é uma mulher, fala um homem que tem bem feio, um marido bem feio. Daí lá eu estou protegido, certo? Lá não tem chance nenhuma de eu cobiçar aquilo, porque o que eu tenho é melhor. Então não vou cobiçar o marido, não vou cobiçar a esposa do outro, porque é muito feio, não dá conta, não vou. Então essa seria uma alternativa, certo? Errado. Porque hoje, querido, a era que nós estamos vivendo, a era digital, a geração mais online de todos os tempos, o teu vizinho, a tua vizinha, é o mundo. Você é vizinha do Neymar, do Cristiano Ronaldo, para os meninos do futebol. Você é vizinho dos artistas. Sabe por quê que você é vizinho? Porque eles postam lá a roupa que eles vestem, você sabe. Se ele reformou a casa, você sabe a marca da cerâmica da casa que ele colocou, porque ele fez uma parceria com a empresa que deu a cerâmica para a casa dele. Ele é um garoto de propaganda. Então você sabe tudo da vida do seu vizinho. Você entende que hoje falar sobre proteção, né, como eu falei aqui, então eu vou ficar perto de uma pessoa que não tem chance de cobiçar. Não tenho isso. Essa geração, por isso que eu digo que essa geração é a geração da cobiça, a geração que é mais atacada neste pecado da cobiça.
O tempo todo estamos sendo bombardeados por pensamentos cobiçosos. O tempo todo estamos sendo bombardeados em desejar aquilo que Deus não nos deu. O tempo todo estamos sendo bombardeados a acreditar que nós estamos para trás. O tempo todo o diabo faz você olhar para um post e falar assim: mas o marido da fulana é melhor, olha só, ela ganha flores, eu não ganho faz tempo. Olha os maridos agora, naquela cutucada, né? Não cutuca, por favor. Ou então a esposa, né? Eu falo, agora eu vou devolver. Ou então o marido fala assim: olha só, eu queria a esposa desse cara aí que está postando na internet, né, no Instagram, porque olha como ela se cuida, olha só, até postou que fez o cabelo. Então hoje, querido, é muito mais difícil você se livrar das tentações da cobiça. É muito mais difícil porque está dentro da sua casa. A não ser que você esteja alienado do mundo, das redes sociais, você está vulnerável. Eu estou vulnerável a cobiçar aquilo que eu não tenho, a se comparar, porque a cobiça tem uma irmã gêmea, que é o quê? A comparação. Essa é a irmã gêmea da cobiça. Porque antes de você cobiçar, você vai se comparar. Você vai falar: tem a mesma idade que eu, já fez 1 milhão. É assim hoje, 6 e 7, né? Já tem a mesma idade, mais novinho. Como que um menino desse tipo virou youtuber e ficou milionário? Então hoje, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por pensamentos de cobiça. Porque primeiro a irmã chega, a irmã mais nova da cobiça é a comparação. E ela diz: olha, você não tem metade do que o outro tem. Olha a mulher do teu irmão, que acabou de postar foto, inclusive. Hoje, querido, o que é mais fácil é nós cairmos neste pecado terrível da cobiça. A minha palavra para você hoje é como você está se preparando para vencer a cobiça. Ou melhor, você está vencendo a cobiça? Porque a palavra que eu quero liberar para você hoje é como um raio-x, como um exame, para você permitir que Deus passe na sua vida, um raio-x, um tomo, porque você olhe para você e enxergue aonde está a minha cobiça. Todos nós, queridos, somos atacados. Como eu disse, todos nós somos atacados. Mas você precisa identificar onde é o teu ponto frágil, aonde você está desejando ter o que Deus não te deu. Cobiça é querer ter o que Deus não te deu. Cobiça é não dar valor para aquilo que Deus te deu. Isso é cobiça. Está fácil para você entender isso? E a cobiça tem algumas frases que você vai entender hoje, que você vai completar na sua mente. Você vai ver que é muito comum a gente dizer, né? Frases da cobiça: já era para eu estar. 3 pontinhos e você completa. Como eu disse, a comparação vem junto, né? Já era para eu estar. Eu deveria ter. Isso entra no âmbito profissional. No âmbito ministerial, financeiro, conjugal, em várias. Eu já deveria ser, deveria ter, eu já deveria ser. Imagine se eu tivesse nascido na Suíça. Imagine se eu tivesse nascido em outra família. Imagine se eu tivesse nascido em outro lugar. Tudo isso passa pelo filtro da cobiça. É mais comum do que você imagina nós sermos pegos neste pecado. Entenda, todas as vezes que nós duvidamos do cuidado de Deus, entramos num lugar perigosíssimo. Todas as vezes que nós duvidamos do plano de Deus para nossas vidas, entramos num lugar de desconfiança, entramos num lugar aonde a nossa fé é minada. Porque entenda, o diabo ele tem tempo. Acredite, tem gente que acha que o diabo tem pressa. Não, ele tem mais tempo que se imagina. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Credo, pastor, essa mensagem é para o diabo? Não, é para você entender como funcionam as coisas e você se livrar desse engodo, dessa armadilha que é a cobiça.
Entenda, ele tem tempo, ele observa você, lembra que eu falei? Ele não olha o que você está olhando, mas olha para onde, quanto tempo você está gastando olhando isso. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? Quanto tempo você gasta desejando muitas vezes aquilo, ou uma vida que você não tem? Quantas vezes você já pensou, se eu tivesse um marido diferente, tudo seria diferente. Se eu tivesse uma esposa assim, seria totalmente diferente. E a gente esquece que a internet apresenta pessoas de plástico. De plástico. Quando você olha lá, a mulher dos sonhos, acabou de pintar o cabelo. Ela tem bafo, querido. Ela fede se ela não tomar banho. Se ela não rapar o sovaco, dá uns pelos feios. A gente acha que as pessoas ali são perfeitas. Como eu disse, a nossa maior guerra hoje é vencer este pecado da cobiça. É você vencer você mesmo, para não cobiçar aquilo que Deus não te deu. Satanás tem tempo, ele vai nos alimentando a uma desconfiança da bondade de Deus. Leia comigo Colossenses, se você não puder ler, a sua anote, se você tem o hábito, eu aconselho inclusive você anotar. Colossenses capítulo 3, verso 5. Vou ter que correr. 3, 5. Diz assim: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo mal e a ganância, que é a idolatria. A ganância aqui, traduzida pela NVI, traduz por ganância aquilo que é cobiça. Aos desejos maus, a cobiça, que é a idolatria. Algumas traduções já estão com cobiça. Entenda, quando nós pensamos na cobiça como uma idolatria, e você tem que associar aqui o texto ao contexto. O capítulo 4, o 5 fala sobre o que nós devemos fazer morrer dentro de nós: natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus, a cobiça, que é a idolatria. O 4 vai dizer assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Espera um pouquinho aqui, deixa eu voltar os versículos. Verso 2: mantenha-se o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está contida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória. Ou seja, ele está falando sobre uma manifestação ou da carne ou de Cristo. Por isso ele está falando assim: ou você faz morrer as obras, os impulsos da sua carne, isso é cotidiano, é diariamente, ou você vai manifestar os frutos da carne, ou você manifesta a Cristo. É isso que Paulo escreve aos Colossenses. Nós precisamos de um viver contínuo e santificador em nossas vidas. Por isso, entender que este pecado gera essa idolatria, né? Você vai ver que todo pecado de cobiça, na verdade, é uma idolatria. Idolatria aos meus desejos, da minha carne. Eu desejo, e porque eu desejo, se Deus, você entende o seguinte: se Deus não me deu, Deus errou. Você não confia mais, porque o diabo eliminou a sua mente, dizer que Deus está errando com você. Mas eu mereço isso, e Deus está errando comigo. Então, se Deus não me dá, eu vou conquistar. Se Deus não me deu, eu vou ter a si mesmo. Então é onde muitas vezes você vai gerar o que chamamos de compensação da carne. Você vai falar: se Deus não me deu, Ele está errado. Certo sou eu que vou buscar, certo sou eu que vou conquistar, porque eu vou mostrar para Deus que Ele tinha que ter me dado. Vou mostrar para Deus que Ele tinha que ter me feito isso antes. Então, quando você não aceita, entenda, querido, eu quero chegar, vou deixando mais para o final para você entender que, querido, eu não estou falando aqui de você não ter ação nenhuma na sua vida, esperar que as coisas aconteçam. Poxa, por favor, entenda
Eu não estou falando que você tem que ficar paralisado, esperando as coisas acontecerem. Não é isso. Eu não estou falando para você não trabalhar, não estudar, não, né, se preparar. Não é isso. Eu estou falando para você entender e valorizar aquilo que primeiramente você já tem. Como eu disse, a cobiça ela age nessas lacunas, aonde nós achamos que nós não temos o que merecemos. Aonde você dizer e questionar a Deus porque está atrasado. Deus, está atrasado as coisas na minha vida. Olha só, eu vou ler alguns textos para você aqui. Por isso a cobiça é um tipo de idolatria. Já que você não me deu, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou conquistar. Romanos, capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos, verso de número 7. Diz assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Entenda, quando nós entramos neste lugar perigoso de questionar a Deus por aquilo que estamos vivendo, nós não aceitamos mais o plano de Deus para nossas vidas. Nós sempre vamos querer ter o plano B. Vamos confiar desconfiando, sabe? Vamos dizer assim: se não der certo, eu já tenho um plano B. Já sei o que fazer. Se não der certo, não é porque Deus não quis, é porque o universo conspira contra mim. A gente não diz com todas as palavras, mas todas as vezes que nós não aceitamos o que Deus nos deu, entenda, quando você vai ver isso muito explícito na Bíblia, de forma muito clara, quando Deus ele olha para nós, Ele nos traz apresentações ou representações da vontade dEle sobre nossas vidas. Olha para a parábola dos talentos. A Bíblia diz que Ele deu talentos segundo cada um possuía habilidades para multiplicar. Para uns deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Então você vai ver que Deus ele olhou e falou: eu não vou te cobrar daquilo que você não recebeu. Nós vamos ser cobrados daquilo, queridos, que nós recebemos, não daquilo que você não é chamado para fazer. Para ser mais claro, se Deus não chamou você para ser um médico, Ele não vai cobrar você de não ter sido um médico. Se Deus não chamou você para ser um pregador, Ele não vai cobrar de você porque você não pregou, meu filho. Não. Ele vai te cobrar exatamente aquilo que Ele separou para você para ser. Seja a sua melhor versão hoje, com os recursos que você tem hoje. É isso que eu quero que você entenda. Seja a pessoa mais grata desse mundo hoje, com o que você recebeu de Deus hoje. Não espere receber para ser grato. Não tenha um pensamento, que eu preciso disso para ser feliz. Não, você tem que ser grato, porque a gratidão é um antídoto para que você vença essa cobiça tão amaldiçoada que o universo apresenta a nós. Entenda, a cobiça ela está em todo lugar, mas você precisa ter uma mente blindada para isso. Entenda como eu digo para você, olha só, Tiago, capítulo 1 de Tiago. Tiago, eu amo Tiago. É um dos livros preferidos. Tiago diz assim: verso 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Algumas traduções vão dizer pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Ou seja, tudo que o diabo quer no final é nos matar. Tudo que o diabo quer é matar a nossa fé. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Como eu disse, a cobiça é a semente, mas o fruto é a morte. É isso que o diabo quer nos fazer conosco. Mas há um antídoto, e esse antídoto está na gratidão e no contentamento. Por isso que quando nós olhamos para as Escrituras e vemos um Deus tão maravilhoso, nos cuidando, nos zelando todo o tempo, Deus está se manifestando. A Bíblia diz que nós conseguimos enxergar Deus
na sua criação. A criação revela a Deus. Então, como ser alguém grato num mundo tão ingrato? Como ser alguém com um coração cheio de contentamento no mundo onde as pessoas estão tão insatisfeitas? Porque esse é o cenário, entenda comigo. O cenário lá fora é cobiçoso, é onde as pessoas, elas sempre estão correndo atrás de alguma coisa. Elas sempre estão correndo atrás do que não tem ainda, mas quando conseguem conquistar, elas ainda continuam correndo atrás de algo. Entenda, é um ciclo sem fim. A cobiça, ela revela um ciclo sem fim, um ciclo tão terrível, aonde as pessoas, elas se tornam escravas da sua cobiça. Escravas da sua cobiça. Eu vou ler um texto para vocês. Eu preciso ler muitos textos, mas só para você entender onde eu quero chegar. Texto conhecido, Colossenses capítulo 3. Por isso que é bom você anotar. Tem dia que o pastor está atacado, cheio de texto. Colossenses capítulo 3, verso 5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Eu li esse texto já, né? Desculpa, gente, é outro texto. Colossenses ainda, mas é 1:13. 1:13. Colossenses também, mas é 1:13. Diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas. Essa tradução mais aceita. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o pecado, o perdão dos pecados. Estudando esse texto, você encontra algo muito profundo da parte de Deus. Quando você começa a perguntar ao texto, o que ele quer dizer quando ele fala sobre esse transportados do reino ou do império das trevas para o reino da luz. Primeira pergunta, eu quero que você reflita sobre isso. Que diferença há entre império e reino? Se você estuda isso, você vai entender algo muito profundo da parte de Deus. Quando aqui o apóstolo Paulo escreve que Deus, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, você precisa entender então duas figuras aqui. Império tem a ver com o quê? Um imperador. O império conota um imperador, certo? E qual a diferença de um imperador para um rei? Eu vou dizer a você categoricamente: o imperador é aquele que nunca está satisfeito com o seu território, nunca está satisfeito com o seu reino. Todo imperador, ou a sua maioria, foi rei um dia. A sua grande maioria foi rei um dia. Por quê? Porque o rei é aquele que herda do seu pai um reino, é aquele que herda do seu pai um lugar, um domínio, um governo, certo? Um território para governar. Este é um rei. Então agora o trabalho dele é o quê? É amar, investir, cultivar aquele lugar, para que aquele lugar seja cada vez melhor, para que o povo sujeito a ele seja cada vez mais cuidado e abençoado, mais próspero, certo? Esse é o rei, a figura do rei. O reino, por isso aqui fala sobre dois domínios, de um reino e de um império. Mas o império tem a ver com a cobiça, porque todo imperador é cobiçoso, porque ele nunca está satisfeito com o seu território, ele nunca está satisfeito com o que ele já tem, então ele sempre quer conquistar. Ele é um imperador, ele quer sempre conquistar um território a mais, ele sempre está conquistando, ele sempre está dominando uma região ou outra para aumentar o seu domínio, ele quer dominar. O imperador, a característica principal do imperador é justamente isso: ele não está satisfeito, ele foi tomado pela cobiça, e assim nunca se satisfaz, porque a cobiça é uma insatisfação crônica. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o inferno, ou melhor, o reino do Satanás, ele fala que é um império. O diabo nunca para, ele sempre quer destruir, ele sempre quer avançar. Então ele compara aqui o império das trevas
Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Porque quando eu falo de reino, de Filho amado, ele está falando sobre um rei e seus valores, um reino e seus valores. O imperador aqui, querido, é a figura de Satanás. Esse império das trevas nunca se satisfaz. Entenda, toda cobiça é crônica, você nunca vai se satisfazer. Eu quero usar um texto como exemplo disso, que é a mulher samaritana. Eu não vou ler todo ele na íntegra, mas você conhece. João capítulo 4 fala sobre a mulher samaritana. Lembra disso, desse texto? O que acontece? Ela vai buscar água ao meio-dia, um horário muito propício, inclusive 46 a 50 graus na cabeça, uma lua para cada um, um sol para cada um. E ela vai buscar água no poço. A Bíblia diz que ela vai nesse horário por quê? Porque ela se dá bem com todo mundo, certo? Não, porque esse lugar, esse horário é aquele lugar que ninguém iria. Ninguém é louco de sair no deserto ao meio-dia, Júnior. Só ela. Por quê? Porque ela tem problemas de relacionamento, porque as pessoas olham para ela e a julgam porque ela é uma mulher cobiçosa. E Jesus aponta este pecado. Se você não viu, você vai ver hoje. Quando Jesus olha para ela e diz assim: mulher, me dê um pouco de água. Ela diz o quê? Como pode tu me pedir, você sendo judeu, me pedir água, uma mulher samaritana? Tipo, não sabe dos protocolos? Jesus responde a ela: se soubesse quem fala contigo, você me pediria água, e eu lhe daria a água da vida, e você nunca mais viria buscar água neste local, você seria satisfeita. O que Jesus está denunciando? O pecado da cobiça dela. E eu vou dizer mais, quer ver só? A princípio, aqui, esse texto, você fala: mas será que está falando da cobiça? Eu vou dizer mais. Ela diz: me dê dessa água então. Ela está apontando a cobiça agora. Me dê dessa água então, eu quero, porque eu sou sósia, eu quero tudo que, eu não tenho, eu preciso dessa água. Ela olha desesperada e diz: eu preciso dessa água. Jesus diz: ok, então vá, chama o seu marido. Jesus pegou ela na curva e ela disse: não tenho marido. Disseste bem, pois já tiveste 5 e o que você está também não é seu. A cobiça freada, sem fim, ela nunca se satisfaz. Primeiro, segundo, terceiro. Vou largar porque vai ser melhor. Não vai ser melhor. Eu vou para o terceiro relacionamento, quarto, quinto relacionamento, esperando que seja perfeito. Não vai ser perfeito. Jesus denunciou o pecado dessa mulher, a cobiça que ela tinha e o desejo que ela tinha de sempre querer experimentar algo novo, sempre querer um relacionamento novo. Jesus está falando para ela: disseste bem, agora você falou uma verdade. Quando Jesus fala para ela: se você tiver de mim, você se tornará uma fonte de águas vivas. Você nunca mais vai precisar buscar fora o que dentro vai ter dentro de você. Eu quero tornar você alguém cheio da minha presença, alguém que não vai mais se importar em cobiçar as coisas de fora, porque estará satisfeita por dentro. Alguém que está satisfeito por dentro não vai buscar fora satisfazer os seus desejos. Acredite nisso. Pouco tempo antes, Jesus tinha pedido aos seus discípulos, e ali pelo menos 12, para ir buscar o quê? Comida na cidade. Jesus ficou no poço e eles foram para onde? A cidade de Samaria, a cidade dessa mulher. Olha que interessante, eles foram buscar comida, com fome ou sem fome? Com fome. E quem vai buscar comida com fome encontra o quê? Comida. Inclusive qualquer coisa vira comida boa, né? Com fome qualquer coisa serve, né? Não sei você, mas quer ver comer mal quando está com fome. Por isso que o segredo, das nutricionistas é: nunca fique com muita fome, porque você vai comer mal, vai comer errado. Esses homens foram buscar comida famintos. Trouxeram o que para Jesus? Comida. Olha o contrário disso.
Jesus cura essa mulher quando revela-se a ela e diz: eu quero fazer de você alguém satisfeita, quero fazer de você alguém que não precise buscar nos homens, buscar em relacionamento, preencher esse vazio, porque você será preenchida com a minha presença, com a minha palavra, será preenchida por mim. E ela recebe aquilo. A Bíblia diz que ela larga o seu cântaro. O que é o cântaro aqui? É o objeto que ela sempre buscava água, ou seja, mostrar o vazio que ela tinha. Então todas as vezes que ela saía com o seu cântaro, ela estava dizendo: nunca me satisfaço, sempre preciso vir, buscar mais, buscar mais. Jesus estava denunciando o pecado dessa mulher, não para expô-la à vergonha, mas para curá-la. Jesus estava falando para ela: você precisa ser saciada pela minha presença, vocês precisam ser saciada por aquilo que só eu posso dar a você. Quando ela se sentiu saciada por Jesus, entenda, ela foi cheia. A Bíblia diz que agora o cântaro não tinha mais importância, ela largou o cântaro. E ela largou o cântaro e correu para a cidade. E se ela correu para a cidade, ela não veio como os discípulos. Os discípulos foram com fome e voltaram com comida. Ela foi satisfeita, voltou com uma cidade inteira. Todas as vezes que você está satisfeito de Jesus, está cheio de Jesus, todas as vezes que você está pleno de Jesus, você não cobiça mais o que o mundo pode te dar. Pelo contrário, agora as pessoas vão seguir você, porque você está satisfeito. Ela deixou o cântaro, agora ela deixou a muleta onde ela se agarrava, dizendo: é por isso. Tem gente que põe a culpa nos outros por ser cobiçoso, e agora, se eu tivesse uma vida diferente, eu não ia desejar isso. Nascido num lugar diferente, eu não ia desejar isso. Pastor, você tem que entender que a minha história é muito triste. Você tem que entender que Jesus vem ao seu encontro, como foi com a mulher samaritana, e Ele satisfez os desejos do coração dela, e falou: você não precisa de homem, você não precisa correr atrás de relacionamentos, você não precisa de nada disso, porque eu sou aquele que satisfaz você. Eu sou aquele que te preenche, filha. Você não precisa se expor, você não precisa desejar o que o mundo deseja. Isso serve para nós. Você não precisa desejar o que a mídia oferece. Vocês já ouviram uma frase, né? E é muito forte. Querido, hoje, nessa geração digital que enfrentamos, no mundo hoje online, ou você consome ou você é um produto, você que está sendo consumido. E acredite, há mais pessoas sendo consumidas, há mais pessoas sendo produto do que oferecendo um produto. Há mais pessoas sendo produto da mídia, sendo produto. Você está tão muitas vezes envolvido na cobiça que não percebe isso. Nunca satisfaz. Nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. Será que você está cheio ou você está vazio? Seja curado dessa insatisfação crônica hoje. Seja curada. Seja curado. Entenda, você precisa de contentamento. Mas contentamento não é acomodação. Você não precisa se acomodar a um estado de paralisia, que não precisa correr atrás de nada, não é isso. Você só precisa ter no seu coração um balizador de gratidão da parte de Deus, dizendo: eu tenho tudo o que eu preciso hoje. Pastor, então por que eu tenho que estudar, se eu tenho tudo o que eu preciso? Porque Deus quer multiplicar o que você tem. Deus quer multiplicar o que Ele já te deu. Deus quer multiplicar o seu conhecimento. Deus quer multiplicar aquilo que Ele já te deu. Você não precisa de nada. Você precisa entender o seu valor primeiramente em Deus. Se você entender o seu valor, tudo aquilo que Deus te der vai somar na tua vida. Se você não entender o seu valor em Deus, tudo que o mundo te oferecer te rouba de Deus. Por isso que você é um produto muitas vezes na mídia. Você é um produto da internet. Você é um produto. Porque eles estão te oferecendo produtos, estão te oferecendo coisas, e muitas vezes só revela o nosso vazio. Só revela o quanto nós estamos buscando preencher um lugar que só Deus pode preencher. Eu quero terminar essa mensagem usando um texto, ou melhor, um salmo mais conhecido de todos, que nós enchemos a boca para dizer, que conhecemos, mas de fato
não conhecemos como o seu escritor conhecia a Deus. Salmo de número 23. Salmo de número 23 fala sobre o coração de Davi. Um coração de pastor, mas também um coração de rei. Davi escreve o Salmo 23 e ele começa o primeiro verso dizendo: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. No original está: não terei no futuro somente, mas ele não tem. Se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Se o Senhor é o teu pastor, querido, você não tem falta de nada. Tudo que Ele te deu, você celebra. Tudo que você tem, você agradece. Aonde que o diabo entra? Nos casamentos. É quando muitas vezes você começa a dizer: será que foi Deus que me deu mesmo? Será que não fui eu que me precipitei? Metade da lista eu não respeitei. Tinha uma listinha de características que eu queria. Tinha só metade, mas eu fui assim mesmo. Um dia eu ouvi de uma senhora que sofria no casamento, e ela querendo arrumar um argumento para divorciar, ela falou assim: pastor, eu vou divorciar porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separa o homem. Mas não foi Deus que uniu, fui eu. Estranho, né? Fiquei pensando, e Deus não estava lá de testemunha? Quando você tomou essa decisão, Deus sumiu? Aonde Deus estava? Porque Ele é testemunha das nossas alianças. Se você faz uma aliança com a sua esposa, Ele é testemunha. Não adianta, queridos. Então entenda, não adianta nós buscarmos, né, muitas vezes, desculpa, pretexto para poder cometer nossos erros. Não adianta. Entenda o que Davi entendeu. Ele diz: se o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada. Eu não tenho falta de nada. Mas entenda que o mesmo Davi que escreve que ele não tem falta de nada, é o mesmo Davi que escreve que ele confia no Deus que faz ele passar pelo vale da sombra da morte. O problema é que nós queremos confiar num Deus que nunca nos decepciona, nunca vai fazer algo que eu não goste. Um Deus que nunca vai me frustrar, porque eu sou filho mimado, não amado, eu sou um filho mimado. Você é um filho amado, a Bíblia diz que você é um filho amado, não um filho mimado. Se você é um filho amado, você aceita o amor de Deus em todas as suas condições. Estou no vale, glória a Deus, porque Ele está comigo. É isso que Davi fala: guia-me pela vereda de justiça, em amor ao seu nome. Por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ou seja, Davi sabia que ele ia passar por dias difíceis. Davi sabia que ia passar por tempo de trevas, ia ter à mesa inimigos. Mas em nenhum momento ele diz assim: será que o Senhor errou? Estou desconfiado. Contrário de confiança é desconfiar. Todas as vezes que você duvida do que Deus te deu, toda vez que você questiona algo que você não tem, ou poderia ter melhor, isso é uma semente de incredulidade no seu coração, para você desconfiar da bondade e do senhorio do governo de Deus na sua vida. Todas as vezes que você diz: eu escolheria melhor, eu faria melhor as coisas na minha vida, se eu fosse Senhor. Mas deixa eu dar uma notícia para você: quando você pensa assim, você está querendo ser Senhor da sua vida sozinho. Nós falamos muito do senhorio de Deus, mas muitas vezes nos esquecemos que tomamos o lugar do trono dele. Há só um trono no seu coração, só um trono. Você tem que escolher quem vai reinar, se é você ou se é Deus. Só há um trono no seu coração. Quem governa? Você confia mesmo? O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Ou você diz: o Senhor é meu pastor, eu confio se não me faltar nada. Presta atenção no que você está dizendo. Se você não tem falta de nada, é porque você confia no provedor.
Se você não tem falta de nada, porque você sabe que mesmo os dias maus têm um propósito bom. Quem aqui é pai e já levou os filhos para dar vacina? Os bebezinhos, o Júnior vai passar daqui a pouco por isso aí a primeira vez. Vai chorar junto, Júnior, hein? Se escolher aquelas que dói, né? Por quê? Eu lembro de muitas vezes, minha esposa falou, não, amor, eu não dou conta de ficar com a criança chorando. Sabe o que eu fazia? Eu ia. E doendo o coração, tinha que segurar. Quem aqui os pais que teve que segurar o filho para não... Teve já, Jairo? É ou não é dolorido você segurar a criança com toda a força? É, não é? Segurar com toda a força para ele tomar umas picadas. Você sabe que dói. As mulheres que enfiam umas agulhas desse tamanho na perna da criança. Você olha aqui, você não quer virar o rosto. Quem vira o rosto aqui? E dá uma viradinha. E dá uma assim, ficou direito, né? Mas tem umas que parecem atravessar a perna da criança. Mas sabe o que acontece? Por que você faz isso? Você é um pai mau? Você é um pai ruim, você leva o teu filho para tomar agulhada. Você é um pai ruim, você leva o teu filho para sofrer. É isso? Você gostaria de você pensasse de você? Você é um pai bom, porque você proporciona a dor necessária para que teu filho tenha saúde no futuro. Você é um pai bom, porque o teu filho chora, você chora junto, e assim a Bíblia diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Na sombra, na morte, tu estás comigo. Na mesa com os inimigos, tu estás comigo. Sabe o segredo de você ter um contentamento no seu coração? Não importa se o remédio é ruim, importa quem está dando. Quem está dando o remédio para você? O remédio que você está tomando é para deixar você mais forte ou para entorpecer você e você perder a razão? Eu prefiro um Deus Pai que me dê remédios amargos, mas porque Ele sabe o que é bom para mim. Entenda então, para terminarmos, cobiça é muito mais do que você olhar para o que o teu irmão tem e desejar. Cobiça é você desconfiar do que Deus tem feito na sua vida. Cobiça é você desconfiar da vontade de Deus para você. Cobiça é você dizer, eu faria melhor. Feche teus olhos. Nós vamos terminar ceando. Essa é uma noite de Santa Ceia, uma noite de você refletir sobre as suas escolhas, refletir sobre como você tem levado a sua vida. A minha pergunta para você é: será que você tem se entregado às cobiças? Será que você tem desejado aquilo que Deus não te deu ainda? Se Deus não te deu ainda é porque não é o tempo, não está pronto. Se Deus não te deu ainda é porque não é o tempo. Se Deus não te deu ainda, confia. Se é para você ter, você vai ter. Se não for para não ter, acredite, Ele não vai te dar. Você pode se colocar em pé? Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim.
sou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo, Cristo. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Essa é a tua verdade. Põe a mão no teu coração e cante conosco, diga a verdade. Cristo vive em Cristo mim. vive em mim, vive. Aleluia. Cristo vive em mim, Ele vive, Ele vive. E Cristo vive em mim. Aleluia. O apóstolo Paulo nos escreve à igreja de Corinto dizendo: foi recebido do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pai, nós estamos reunidos como igreja, como filhos ao redor da mesa. Nós queremos, Pai, participar da Tua mesa com todo o entendimento, com toda a reverência. A Santa Ceia não é da fonte da vida, ela é do Senhor. A mesa não é da fonte da vida, a mesa é do Senhor. É a extensão da mesa do céu, aonde o Senhor convida os seus filhos à mesa, os pecadores ao arrependimento, ao entendimento de que nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor, nós precisamos reconhecer, como o apóstolo Paulo diz, examinar a nós mesmos e entender que nós não conseguimos nos salvar, não conseguimos ter uma vida de santidade sozinhos, não conseguimos, Pai. Nós admitimos, somos pecadores, mas nós precisamos do Senhor. Admitimos que o Senhor é a razão de estarmos aqui, da nossa busca, da nossa entrega, da nossa renúncia. Nós não conseguimos vencer a cobiça, como foi pregado aqui hoje. Se o Senhor não for o centro, se o Senhor não satisfazer os desejos do nosso coração, não encher o nosso coração com a sua presença, nós reconhecemos, Pai, que somos pecadores e nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sua presença, nós precisamos e reconhecemos que sem a sua obra da cruz, sem a sua morte, não haveria vida em mim. Com base nesse reconhecimento, Pai, nós santificamos cada elemento da sua ceia. Esse pão que representa o teu corpo moído na cruz, nós consagramos ao Senhor. Esse suco que representa o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós consagramos ao Senhor. Declaramos que eles nos trazem memória da sua obra da cruz, da obra de redenção. Nós consagramos isso e tomamos posse de cada elemento, a fim de dizermos nesse memorial, nesse cerimonial, que o Senhor habita dentro de nós, como o pão que vamos colocar para dentro, como o suco que vamos colocar para dentro. Estamos reafirmando que o Senhor habita dentro de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a sair do seu lugar.
pegar o seu pão, pegar o seu cálice e voltar para o seu lugar. Nós vamos celebrar juntos, nós vamos participar juntos. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar A mesa é um convite a você e a mim para passarmos pela cruz, a nos entregarmos à cruz, a dizermos: Senhor, eu preciso da tua cruz, eu preciso da tua obra da cruz, eu preciso me entregar, Deus, eu preciso renunciar à minha natureza carnal, eu preciso, Senhor Deus, confiar nos teus planos, eu confiar no que o Senhor tem para mim, naquilo que o Senhor já fez na minha vida, continua cuidando de mim. O Senhor é o meu pastor, nada eu tenho falta, nada eu tenho falta. Feche teus olhos, diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei viver longe de Ti, eu não sei viver. Se essa for a tua verdade, repita. Se não for, tudo bem, mas se essa for a tua verdade, diga: Senhor, eu preciso andar junto a Ti, eu preciso ser parecido contigo, eu preciso ser transformado de glória em glória, eu preciso da tua ação, da ação do teu Espírito Santo, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor é aquele que nos mostra, Senhor, para onde estamos olhando. Pai, se essa noite estamos olhando, Senhor, com olhares cobiçosos, Senhor, se essa palavra trouxe, Deus, um raio-x na nossa vida, uma lente especial que nos ajudou a enxergar, Deus, muitas vezes, como nós estamos sendo cobiçosos, como nós estamos desejando ter coisas, Pai, que nós não temos, e Deus, estamos duvidando do Teu senhorio. Pai, nos ajuda, Senhor, Deus, a vencer essa incredulidade de confiar no Senhor, nos ajude a vencer isso, Pai. Nós precisamos confiar nos Teus planos, nós precisamos cada dia mais confiar no Senhor. Nos ajude, Pai, fala no nosso coração. Durante toda a semana, a minha oração é que o Senhor continue falando conosco através dessa palavra, que o Senhor possa mostrar aonde estamos falhando, aonde estamos cobiçando que não Te agrada, para que possamos voltar a confiar como crianças. Esse é o desejo do seu coração, que possamos confiar como uma criança, agindo como homens, mas confiando como uma criança, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e quero celebrar, Deus, essa ceia com meus irmãos, que possamos participar juntos do pão. Pode participar do suco também, juntos.
Diga a Ele: obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me escolheu. Antes mesmo de eu lhe escolher, o Senhor me escolheu. Antes de eu te amar, o Senhor me amou. Obrigado, Jesus. Não sai do seu lugar, vamos terminar agradecendo a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Eu confio nos teus planos, eu confio nos teus caminhos. Teus caminhos são maiores, são melhores do que os meus. Obrigado, Jesus. Nos ensine, Senhor, a confiar no Senhor. Agradar o teu coração, te obedecer é sempre melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, portanto me amar, vou passar pela cruz e nela viver, pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Eu vou passar pela cruz e me quebrantar. Obrigado, Jesus, porque a tua cruz está presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve presente nessa casa hoje. Obrigado porque o Senhor falou conosco, porque pessoas vão ter as suas vidas mudadas e transformadas. Obrigado porque o Senhor falou diretamente ao nosso coração, nos mostrou aonde precisamos, ó Pai, restaurar o nosso coração. Obrigado por limpar o nosso coração da cobiça. Obrigado, Senhor Deus, por continuar falando conosco. Eu tenho certeza durante essa semana, eu já te louvo por isso, pelas transformações que vão ocorrer a partir dessa mensagem, pela gratidão que o Senhor colocou no nosso coração, pelo contentamento que vamos, Senhor Deus, ser nutridos e transformados. Eu abençoo o teu povo, abençoo a semana, eu abençoo a família, os filhos, o trabalho, as empresas, para a glória do Senhor, que possamos estar como Davi, na tua presença, Senhor, nos dias bons de passos verdejantes, ou nos dias de vale da sombra da morte, que possa haver uma certeza no nosso coração: o Senhor está conosco todos os dias. Eu abençoo o teu povo com todo favor, com toda sorte de bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Você que recebe essa bênção diz amém. Amém. Aleluia! Passar pela cruz e quebrantar, vou passar pela cruz e me arrepender, vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue, portanto me amar, vou passar pela cruz, erguer um altar onde a oferta sou eu, crucificado